Bom, pessoal, então agora, dando continuidade ao que nós estamos discutindo em sala de aula, eu vou começar a fazer a resolução do exercício que eu passei para vocês aí no transcorrer da aula de hoje. Esse exercício ele é bastante simples, não requer nenhum cálculo muito sofisticado, realmente é um passo a passo, quase como uma receita de bolo, onde eu vou demonstrar aqui como é que nós obtemos os pontos, porque o nosso objetivo é desenhar a curva de compactação. Lembrando a vocês que nós estamos trabalhando no laboratório por enquanto. Depois nós vamos pegar esse dado do resultado, dos resultados que nós vamos obtendo no laboratório e vamos compará-lo com os resultados que nós vamos obter em campo na segunda etapa dos cálculos que nós vamos realizar. Então vamos lá. Então veja, eu passei para vocês aí no enunciado, os 5 pontos do ensaio. A massa, a coluna A aqui para nós é a massa do cilindro com o solo, ou seja, o solo compactado dentro de todo aquele procedimento que nós já discutimos. Quando estamos falando do ensaio Proctor normal, que é o caso aqui, são 3 camadinhas compactadas, cada camada com 26 golpes. Então, por exemplo, aqui no ensaio número 1, eu fiz lá 3 camadas, cada camada com 26 golpes e obtive o seguinte peso. Eu pesei o conjunto cilindro mais solo, 4.642,33 gramas, e assim sucessivamente. Eu repeti o ensaio aqui, obtive esse peso. Daqui para cá, qual foi a diferença? Eu acrescentei água, eu aumentei a umidade. Então, como eu coloquei mais água na amostra, obviamente, mesmo sendo o mesmo volume, o mesmo cilindro, o mesmo tipo de solo, ele vai aumentar de peso porque foi incorporado água. Então, está aqui, 5.012,65 gramas. E assim sucessivamente. Tá? Aí vocês podem começar a observar aqui embaixo, no ponto 4 e no ponto 5, que houve uma redução do peso. O que é que aconteceu aqui? Isso aqui já é um termômetro para a gente, quando a gente está fazendo isso no laboratório, de que já está começando a haver uma proporção de água significativa, que ela já começa a impedir a entrada de partícula sólida. Como está diminuindo a quantidade de sólido que eu estou conseguindo colocar dentro dessa amostra, obviamente que vai reduzir o peso. Então aqui eu já percebo que muito provavelmente os pontos 4 e 5 já estamos no ramo úmido. Aqui nós começamos no ramo seco, fomos incorporando água, a água foi permitindo a incorporação de partícula sólida, porque ela estava funcionando como lubrificante, e a partir daqui ela já começa a ocupar um papel importante no volume do material, impedindo o acréscimo de partícula sólida, que fica evidenciado pela redução do peso. Então veja, só por aqui a gente já consegue ter uma noção de que aqui provavelmente esses 3 pontos são do ramo seco e esses outros 2 pontos aqui provavelmente são do ramo úmido. Na coluna B, eu só fui redundante. Tá? Eu peguei o peso do cilindro, a massa, melhor dizendo, do cilindro que nós estamos utilizando para fazer um ensaio de laboratório e lancei aqui 2.900 gramas, conforme o enunciado que está na mão de vocês. Na coluna C, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a massa do solo. É uma conta de subtração bastante simples. Eu vou pegar os itens da coluna A e vou subtrair os itens da coluna B. Quem é a massa do solo? Massa do solo, portanto, é a massa do cilindro mais solo descontado da massa do cilindro. Então, é o A menos o B. Então, pegando, por exemplo, aqui no ponto 1 novamente, 4.642,33 e subtraindo de 2.900, eu vou obter 1.742,33 gramas. E assim sucessivamente para os pontos 2, 3, 4 e 5. Na sequência, eu vou pegar o volume, que também está no enunciado, que é o quê? É o volume do cilindro que eu estou usando para fazer um ensaio de laboratório. O volume dele é 998 centímetros cúbicos. E vou simplesmente agora pegar os resultados da coluna C e dividir pelos da coluna D, obtendo o peso específico natural, o gama. Gama vai ser dado em unidade de massa por volume. Está aqui, gama, unidade de massa por volume. Gramas da massa, volume, centímetro cúbico. Eu chamo de peso específico porque nós estamos trabalhando no sistema técnico. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o dado da coluna C, 1.742,33 e dividi pelo dado da coluna D. Então, eu peguei aqui e fiz uma divisão. Eu dividi o dado da coluna C com o dado da coluna D, obtendo, portanto, o peso específico. Peso específico, massa da coluna C, dividido pelo volume da coluna D.
e repetir esse procedimento para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5. Ok? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, eu consigo calcular os pesos específicos de cada um dos ensaios que o solo apresentou em cada um dos ensaios. Agora, na sequência, nós vamos para o passo número 2, onde nós vamos fazer o cálculo da umidade. Para o cálculo da umidade, o W, eu tenho aqui também um enunciado. Foi passado isso aqui para vocês no enunciado que está em azul aí, ó. Na coluna são as massas das cápsulas, cada capsulinha que foi usada para cada um dos ensaios. Como é que eu obteve isso? Naquela história, eu pesei o cilindro com solo compactado, eu usei o extrator de corpo de prova, eu retirei aquele cilindro de solo, ele fica no formato de um cilindro. Quebrei o cilindro no meio, retirei uma amostra e coloquei ela dentro de uma cápsula. Então, na coluna B, é o peso que tem a cápsula com esse solo que eu chamei de solo úmido, porque é um solo que está com umidade incorporada, porque eu estou fazendo um ensaio de prova. Então está aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, 44,43 gramas. Como a massa da cápsula é uma massa que eu já tenho ela previamente, porque eu vou separar as cápsulas e já vou pesá-las, na verdade, num laboratório que trabalha com prestação desse tipo de serviço, o pessoal já tem as cápsulas todas numeradas e, obviamente, elas já são todas pesadas previamente, para que o técnico não perca esse tempo. Mas vamos imaginar que você estivesse fazendo esse ensaio em um laboratório. O que você faria? Você pesa a cápsula antes, previamente, coloca a amostra de solo úmido do que você acabou de obter do ensaio e pesa esse conjunto. Na sequência, você colocaria essa cápsula destampada, obviamente, com o solo úmido no seu interior, dentro de uma estufa e deixaria lá por cerca de 18 a 24 horas aproximadamente, a uma temperatura constante de 105 a 110 graus centígrados, com o objetivo de obter o quê? A massa de solo seco, que é a nossa coluna C. Nossa coluna de solo C é o resultado do dia seguinte. A pessoa, o profissional do laboratório, o técnico do laboratório foi lá e pesou aquela cápsula do dia anterior, que estava com 44,43 gramas, e secou na estufa, obtendo após 24 horas de secagem, por exemplo, 41,49 gramas. E assim sucessivamente. Então, no passo número 2, eu vou ter essas três informações aqui, ó. A cápsula com solo úmido e a cápsula com solo seco. Lembrando a vocês que isso aqui é proveniente do ensaio. Desse modo, eu vou fazer o cálculo da umidade, que na mecânica de sólidos a gente chama ela de W, essa propriedade. Quem é W? W, pela mecânica dos solos, é massa de água sobre massa seca, vezes 100 em porcentagem. Ora, se eu quero a massa de água, como é que eu vou obter a massa de água? Muito simples. É só eu subtrair a massa de cápsula de solo seco da massa de solo úmido. Ou melhor dizendo, o contrário, né? Massa de solo úmido menos a massa de solo seco. A diferença só pode ser a água que evaporou. Por isso que eu estou fazendo aqui, ó, na minha conta, a coluna B menos a coluna C. E vou dividir por quem, pessoal? Eu vou dividir pela massa de solo seco. Para saber a massa de solo seco, é só pegar o resultado da coluna C, onde eu tenho o solo seco, só que ele está junto com a cápsula, e subtrair da cápsula. Então eu vou fazer a coluna C menos a coluna A. Fazendo a coluna C menos a coluna A, eu vou ter, obviamente, a massa de solo seco. Vou multiplicar por 100 e terei esse valor em porcentagem. Então está aqui, ó, pegando aí o B menos o C e dividindo pelo C menos o A, eu vou ter, e multiplicar por 100, obviamente, eu vou ter 9,82%. E assim sucessivamente, pessoal. Para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5. Então, com o passo número 1 calculado, o passo número 2 também já calculado, nós vamos agora fazer o passo número 3, onde eu vou obter o peso específico do solo seco. Então agora, pessoal, no passo número 3, nós vamos fazer o cálculo do gama D, do peso específico seco. Então, nos primeiros passos, no passo número 1, nós calculamos o peso específico natural, está aqui na nossa coluna A. No passo número 2, nós calculamos a umidade, está aqui na coluna B. E agora nós vamos fazer o cálculo do peso específico seco no passo número 3, que é essa coluna em vermelho aqui, o gama D. Que conta que você vai fazer? É muito simples.
você vai pegar a coluna A, que é o gama, o peso específico, e vai dividir a coluna A por essa equação aqui, ó, 1 mais o W. Quem é o W? O W é o valor da coluna B. Só que tome cuidado que a coluna B você vai ter que dividir por 100, porque esse valor aqui está em porcentagem. Então você tem que converter ele para o número decimal para você conseguir fazer uma operação aritmética, que no caso aqui é uma soma. Então, se a gente trabalhar aqui com o meu sistema de colunas aqui, quem seria a coluna C, o gama D? Seria a coluna A, o gama, dividido por 1 mais a coluna B, o W, dividido por 100. Fazendo essa conta aí, vocês vão perceber que se eu pegar 1,75 e dividir por 1 mais 0,0982, você vai chegar em 1,59 gramas por centímetro cúbico. E você vai repetir esse passo a passo aí para o ensaio número 2, 3, 4 e 5, obtendo esses valores aqui, ó, 1,59, 1,88, 1,85, 1,78 e 1,56. Aí aqui, ó, o resumo do que nós fizemos. Lembrando a vocês que a curva de compactação é basicamente correlacionar o peso específico C, com o gama D, com o W, que é a umidade. Então eu transcrevi aqui os resultados que nós obtivemos nos ensaios. A coluna 1 aqui é o gama D, que é essa que nós acabamos de calcular aqui. E a umidade é aquela que a gente calculou no passo número 2. Eu tendo agora os pares de valores, gama D e com a sua respectiva umidade, eu vou plotar o gráfico que vocês estão vendo aqui, que é o que a gente chama de curva de compactação, a curva do laboratório, ou curva de Proctor, ou ensaio de Proctor. A curva de compactação aqui, basicamente o que eu fiz aqui, ó, pessoal, eu desloquei a minha origem para o gráfico ficar mais ajeitado dentro da lousa. Então, a minha origem aqui, em vez de eu começar no 0, 0, eu comecei a minha origem aqui no eixo X em 9% e no eixo Y em 1,50 gramas por centímetro cúbico. Aí aqui no eixo Y, eu fui espaçando de 0,05,05. Então, 1,55, 1,60, 1,65 e assim sucessivamente. Na coluna X, na linha X, eu acabei fazendo de 1 em 1%, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. E a partir daí, o que eu fiz? Eu tracei o gráfico, eu vim plotando os pares de valores. Então eu peguei lá o ensaio número 1, o gama D é 1,59 aproximadamente, e a umidade 9,8. Fui lá e plotei o ponto. Vamos olhar para esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui me diz que é o ponto 2, é 1,88 o gama D, e a umidade aproximadamente 12,6%. Então, ponto 1, ponto número 2, ponto número 3, ponto número 4 e ponto número 5. Na sequência, você vai fazer o seguinte, você pega uma régua, se você não tiver aí com o Excel, você vai pegar uma régua, traça uma linha aqui, vou mostrar para vocês como é que eu fazia na época de escola, quando a gente trabalhava tudo na mão, não tinha tanto recurso tecnológico como nós temos disponível nos dias de hoje. Eu pegava uma régua, traçava uma reta para cá, pegava outra régua aqui, fazia uma reta que melhor se ajusta aos 3 pontos aqui, traçava para cá, e depois eu fazia um abaulamento aqui, fazendo a parábola. O que me interessa aqui é obter uma parábola, porque a curva de compactação é uma função exponencial, geralmente de grau 3, geralmente, não necessariamente, mas geralmente é uma exponencial de grau 3. Aí ela forma esta parábola aqui, e aí eu vou obter o ponto de máxima. O que me interessa é esse ponto aqui, a máxima, o ponto de máxima, que nós chamamos de gama D máxima. Como é que eu fiz aqui? Eu fiz por interpolação gráfica. Eu interpolei no gráfico e obtive que o gama D máximo de aproximadamente 1,92 gramas por centímetro cúbico. Sabendo o gama D máximo, o ponto de máxima da parábola, eu desço no eixo X e encontro a umidade, que aqui no caso, coincidentemente, ela bateu em cima dos 14%. Portanto, com isso, eu acabei de calcular um ensaio de laboratório completo. Isso aqui é o meu parâmetro de controle. Esse é o parâmetro que eu vou buscar nas obras que eu vou executar durante as compactações dos aterros. Esse é o valor que o aterro compactado, na melhor das condições, com o melhor grau de compactação possível, esse seria o valor que o aterro deveria apresentar. Bom, pessoal,
Então, com os parâmetros do laboratório já devidamente calculados e obtidos pela curva de compactação, agora nós vamos para a segunda etapa, que é o quê? Verificar em campo se o aterro que está sendo executado está de acordo com os parâmetros estabelecidos em laboratório. Para isso, então, eu preparei esse exemplo aqui. Eu estou usando nesse exemplo o ensaio do brucutu, do cilindro de cravação. Por que eu estou adotando esse ensaio? Eu estou adotando esse ensaio porque normalmente, pela facilidade de execução, conforme eu expliquei na aula da semana passada, é o ensaio que o pessoal utiliza nas obras. O cilindro de cravação, o frasco de areia, desculpem, o frasco de areia, recapitulando, ele normalmente vai ser utilizado em solos granulares, em bases granulares, onde vai usar brita, cascalho, onde eu não vou conseguir cravar um cilindro de cravação. Então, normalmente, o pessoal opta pela utilização do ensaio de brucutu. Então, está aqui o exemplo. Ó. Então, eu estou usando os parâmetros obtidos no exercício anterior, no ensaio de laboratório, onde a gente chegou lá pelo gráfico, pela parábola, no gama T máximo de 1,92 e na unidade ótima de 14%. E aí agora eu peço para vocês aí calcularem o grau de compactação, verificar o grau de compactação, sabendo que o projeto especificou para ele 96%. Quem é o grau de compactação? O grau de compactação, pessoal, está aqui, ó, é o peso específico que eu vou encontrar na obra e vou comparar ele com o peso específico do laboratório. Vou multiplicar ele por 100 e eu vou ter esse valor em porcentagem. Então, normalmente no projeto, a gente vai mandar para o campo duas informações. Olha, eu quero um grau de compactação de 96%, por exemplo, aqui, com base nos resultados que você encontrar no laboratório para a jazida que está sendo utilizada. A norma brasileira fala que o mínimo é 95%. Aqui nesse exemplo eu coloquei 96% para vocês verem que 95% é o mínimo. Qualquer projetista, sensato, vai manter o mínimo de norma, que é 95%. Mas ele pode pedir mais, 96%, 98% e até mesmo exigir que seja 100%, ou seja, o valor do campo tem que ser rigorosamente igual ao valor do laboratório. Isso vai depender do grau de responsabilidade da obra, do tipo de carregamento que vai acontecer lá e de quais são os eventuais problemas que o projetista está querendo evitar com a compactação desse aterro. Bom, o que eu vou fornecer para vocês no ensaio de campo, no exercício da prova, por exemplo? Dados de campo. Isso aqui então vai ser sempre fornecido para vocês. Ó. Massa do cilindro de cravação, nesse caso 1.850 gramas. A massa que foi obtida após a cravação, ou seja, o cilindro com o solo compactado, 4.018,49. Lembrando, a empresa vai fazer a compactação do aterro. Normalmente ele já vai compactar já dentro da umidade ótima ou próximo da umidade ótima. Vai proceder a compactação, os equipamentos saem de cena momentaneamente, entra o pessoal do laboratório, do controle tecnológico, do controle de campo e vai fazer a cravação para verificar se foi atendido o parâmetro do projeto de 96% aqui neste exemplo. Então está aqui, ó, o pessoal foi lá depois do solo compactado, cravou o cilindro e o peso daquele conjunto do cilindro mais o solo compactado, 4.018. Quanto ao volume do cilindro, isso aqui foi obtido previamente pela empresa de controle, pelo laboratorista, 1.003 centímetros cúbicos. Aí o pessoal vai cravar, vai retirar o solo cravado, vai tirar o solo de lá de dentro, vai extrair, melhor dizendo, para usar um português mais adequado, desculpem, vai extrair o solo de dentro do cilindro, vai retirar uma amostra. Nesse caso ele retirou uma amostra de 100 gramas aproximadamente, aqui no caso 103,25 gramas. Vai colocar numa frigideira e vai fazer o processo de secagem pela frigideira. Fazendo o processo de secagem pela frigideira, ele vai obter a massa seca, nesse caso aqui do nosso exemplo, 89,78 gramas. Com isso, pessoal, a gente passa a fazer a resolução do exercício, que é exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Eu vou calcular o gama no passo número 1, só que nesse caso aqui vai ser a massa do cilindro com o solo extraído na cravação, menos a massa do cilindro dividido pelo cilindro, uma vez que gama, o peso específico, é massa sobre volume. Então está aqui, ó, 4.018,49 gramas menos 1.850 gramas, dividido por 1.003 centímetros cúbicos. Fazendo essa conta, nós chegaríamos a um peso específico em campo de 2,16 gramas por centímetro cúbico. Na sequência, no passo número 2, eu passo a calcular a umidade, outro índice físico da mecânica dos solos, que é massa de água sobre massa seca vezes 100, para eu ter esse valor em porcentagem. Quem é a massa de água?
Ora, é só subtrair a massa úmida, aquela que foi extraída dentro do cilindro cravado, menos a massa seca, dividido pela massa seca. Então, pegando lá os parâmetros que foram fornecidos no exercício, 103,25 menos 89,78 gramas, dividido por 89,78, desculpe. Fazendo esta conta, nós vamos chegar em 0,15. Multiplicando por 100, a umidade, então, no momento daquela compactação, é de 15%. Por que precisa fazer isso? Ah, professor, a empresa não compactou dentro da umidade ótima, que era 14%. Pois é, aqui eu estou mostrando para vocês que isso aqui é um parâmetro de referência. Em alguns casos, às vezes, dependendo do porte da obra, das condições climáticas, da forma como foi feita a homogeneização da umidade, pode haver pequenas distorções. Aqui no caso, aqui, olha, na hora que foi checar, percebeu-se que naquela região específica onde eu coletei o cilindro, a umidade não estava exatamente 14%, ela estava ligeiramente acima. Então, por aqui já é um indicativo de que, muito provavelmente, eu não vou conseguir o gama D do laboratório. Para conseguir o gama D do laboratório, eu teria que ter exatamente 14%. Então, quando, por exemplo, a gente vai especificar um grau de compactação para uma obra de 100%, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí eu estou realmente restringindo demais o trabalho da empreiteira. A empreiteira tem que saber que ela vai ter que ter um controle rigoroso, absurdo, assustador, para conseguir obter a umidade exatamente igual do laboratório, mesmo com as condições climáticas adversas. Então isso aqui é um número que tem que ser tomado bastante cuidado na hora que você tem que estabelecer ele. Lembrando que a norma não dá margem, no mínimo 95%. Então aqui, ó, nesse caso 15%, aí eu vou para o passo número 3, onde eu vou calcular o valor do gama D. O gama D, pessoal, nada mais é do que o gama dividido por 1 mais W. Nós já vimos isso anteriormente, eu repeti a fórmula aqui, ó. Gama D é igual a gama, peso específico obtido no passo número 1, dividido por 1 mais a umidade que foi obtida no passo número 2. Lembrando a vocês que a umidade aqui vai entrar no valor decimal, já que vai ser feita uma operação aritmética aqui com ela. Eu vou somar 1 mais W, então 1 mais 0,15. Então está aqui, ó, 1,15. Então 2,16 do passo número 1 dividido por 1 mais 0,15 do passo número 2, que dá 1,15. Fazendo essa conta, eu chego que o gama D da obra é 1,88 gramas por centímetro cúbico. E aí eu chego no passo 4, nesse caso aqui, que eu vou calcular o grau de compactação. O grau de compactação é o gama D que eu obtive na obra, sendo comparado com o gama D de referência, com o gama D de laboratório, multiplicado por 100 para ter o valor em porcentagem. Substituindo, pessoal, eu substituí aqui então 1,88 que eu acabei de calcular da obra e dividi por 1,92 que eu obtive na curva de compactação do laboratório. Multipliquei por 100, eu chego num grau de compactação de 98% para esse exercício, que é maior que o grau de compactação do projeto, que está no enunciado de 96%, portanto essa camada estaria aprovada. Se desse menor, obviamente reprovado. E o que faz na prática, professor? Desmancha e faz de novo, de acordo com aquilo que nós conversamos na aula da semana passada, que a norma obriga que seja refeita a camada de compactação caso ela não atinja o grau de compactação. Bom, pessoal, com esses exemplos aqui, eu fecho o ciclo de compactação de aterros, onde eu mostrei para vocês, através de exemplos numéricos, como é que a gente calcula o parâmetro de compactação em laboratório e como é que a gente verifica ele em obra. Esses dois exercícios também serão disponibilizados para vocês aí na internet em formato PDF, para que vocês também possam assistir a minha aula e ver o exemplo numérico devidamente resolvido aí num PDF. Eu vou passar mais um exercício para vocês, para que vocês também possam desenvolver aí um exercício acompanhando esse que eu forneci para vocês, o mesmo passo a passo, e vou fornecer o resultado do gabarito para que vocês possam verificar se atingiram a resposta. Por enquanto é isso, eu vou voltar aí para vocês aí presencialmente agora, para que a gente possa encerrar a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.